bem? Hoje aqui no Direito com Elas nós vamos falar a respeito de alteração no contrato de trabalho, quando essas alterações são cabíveis, quais são os requisitos que deverão observar aí as partes, né, e quando que essas alterações não poderão ser realizadas. Primeiramente, lembrar, pessoal, que o contrato de trabalho ele é, como o próprio nome diz, um contrato e, portanto, tem natureza jurídica de direito privado e as partes pactuarão livremente as condições e cláusulas desse contrato, desde que respeitado, claro, os limites mínimos estabelecidos na lei. Mas, fora isso, é objeto de livre pactuação entre as partes. E aquilo que for pactuado, via de regra, não poderá ser alterado, exceto em algumas situações específicas. Então, o artigo 468, ele prevê que a alteração no contrato de trabalho, ela será lícita, ela poderá ser realizada, desde que, primeiramente, haja o mútuo consentimento, ou seja, o empregado necessariamente precisa concordar, estar de acordo com essa alteração. E ainda assim, não só a concordância do empregado, que é obrigatória, como também que desta alteração não decorra nenhum prejuízo direto ou indireto ao empregado. Então, dentro dessas condições, as alterações no contrato de trabalho poderão ser promovidas e realizadas. Existem algumas situações, por óbvio, pessoal, que não decorrem, que não são consideradas alterações na forma do artigo 468, mas que decorrem do poder de organização do empregador. Então, estas não dependem de anuência da parte contrária, do empregado aí no caso. Então, alguns exemplos de alterações que poderão ser promovidas unilateralmente pelo empregador, sem que isso represente uma infringência ao artigo 468. Um exemplo: o horário de trabalho, o horário de intervalo, né, que são alterações consideradas alterações circunstanciais, alterações que não implicam em mudanças estruturais do contrato. Então, essas alterações estão dentro do poder diretivo do empregador e, consequentemente, fazem parte do chamado jus variante. Outras alterações importantes, alterações que tenham mudanças expressivas no contrato, dependerão de anuência do empregado e ainda assim, mesmo com a anuência do empregado, se elas representarem um prejuízo direto ou indireto ao empregado, elas são consideradas nulas de pleno direito. Uma outra regra, gente, que é prevista no artigo 468, diz respeito à mudança, à transferência do empregado, né, a conversão do empregado que é convidado a trabalhar num cargo em comissão, consequentemente recebe a gratificação em razão dessa comissão, e para que ele seja revertido ao cargo anteriormente ocupado e, consequentemente, com a perda da gratificação. Antes da reforma, se essa gratificação, se o cargo em comissão ou o cargo em confiança ocupado pelo empregado, né, permanecesse, perdurasse por 10 anos ou mais, era lícita a reversão à função anteriormente ocupada, entretanto, era obrigatória a manutenção da gratificação. Isso por uma questão de estabilidade financeira, já que o empregado já contava com aquela gratificação há 10 anos no mínimo, né? Então, com a reforma, gente, essa súmula, que era a súmula 372, ela perdeu a eficácia, porque a legislação expressamente prevê essa possibilidade de reversão à função anteriormente ocupada pelo empregado com a perda da gratificação, né? Ou melhor, sem que a perda da gratificação represente uma alteração lesiva ao empregado. Então, se o empregado, o ocupante de cargo de confiança, recebe uma gratificação há mais de 10 anos e é revertido à função anteriormente ocupada, é lícito ao empregador também suprimir a gratificação por ele recebida. Então, isso foi mudado, isso foi uma regra alterada pela reforma trabalhista. Tudo bem, gente? Então, essa era a dica que eu tinha
para passar para vocês no dia de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!